invocando a proteção do Criador para os trabalhos legislativos e reafirmando a confiança em Deus, declara aberta a sessão ordinária deste dia 31 de outubro de 2014, verificando a existência de quórum legal para deliberar, autoriza o senhor secretário a ler a ata da sessão ordinária anterior. Ata da 12ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa de 2014, da atual legislatura da Câmara Municipal de Jardim, realizada em 24 de outubro de 2014. Aos 24 dias do mês de outubro de 2014, no edifício Aloysio Álvares Coutinho, sede da Câmara Municipal de Jardim, localizado à Rua Padre Miguel Coelho, 65, na sala das sessões às 19h25, realizou-se a 12ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa de 2014 da atual legislatura da Câmara Municipal de Jardim, que, em face da ausência do senhor presidente, assumiu a direção dos trabalhos nesta sessão a senhora vice-presidente vereadora Liliana Linhares Ribeiro e por mim José Napoleão Barreto de Araújo, o primeiro secretário da Câmara Municipal. Pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Cosmo Antônio da Cruz, Donizete Maria Carvalho Coutinho, Dulcicleide Nogueira da Silva, Emanuel Basílio Souza Leite, Fábio Antônio de Oliveira Silva, Fernando Leite Bringel, José Napoleão Barreto de Araújo, Liliana Linhares Ribeiro e Maria Dolores Alencar Rocha Barreto. Com a presença da maioria dos membros da Câmara Municipal, a senhora vice-presidente, vereadora Liliana Linhares Ribeiro, na forma da lei, declarou aberta a sessão e autorizou a leitura da ata da sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2014. Após a leitura da ata, a senhora vice-presidente declarou aberto o pequeno expediente e colocou a ata da sessão anterior em discussão, que sem manifestação discordante foi declarada aprovada nos termos do artigo 155 do Regimento Interno. Em seguida, a senhora vice-presidente autorizou a leitura do seguinte: pareceres das comissões de legislação, justiça e redação e de fiscalização e controle sobre o projeto de lei 204/2014, que institui o piso salarial profissional municipal dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Jardim, Ceará, tendo como relatora as vereadoras Liliana Linhares Ribeiro e Maria Dolores Alencar Rocha Barreto, respectivamente, que opinaram pela emissão de pareceres, recomendando a aprovação da matéria na sua forma original, e propuseram à mesa diretora, após o vídeo plenário, seja dispensada todas as formalidades legais para o fim de que o projeto seja submetido a uma única discussão e votação. Pela conclusão do sim, os vereadores Fernando Leite Bringel, Donizete Maria Carvalho Coutinho, José Napoleão Barreto de Araújo, Emanuel Basílio Souza Leite, respectivamente. Em seguida, a senhora vice-presidente disse: declara prejudicado o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 197/2014, pela sua intempestividade. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o projeto de lei 197/2014, tendo como relatora a vereadora Maria Dolores Alencar Rocha Barreto, que opinou pela emissão de parecer recomendando que o projeto seja aprovado parcialmente, de modo a atender somente às necessidades apontadas pelo relatório encaminhado a esta Casa Legislativa, que, diga-se de passagem, é bastante esclarecedor. Pela conclusão do sim, o vereador José Napoleão Barreto de Araújo e do não, o vereador Emanuel Basílio Souza Leite. Justificativa ao projeto de lei 205/2014, de autoria do vereador Cosmo Antônio da Cruz.
que denomina prédio público do posto de saúde do distrito de Jardim Mirim, de Pedro Alves de Andrade. Justificativa ao projeto de lei 206/2014, de autoria da vereadora Liliana Linhares Ribeiro, que dispõe sobre o afastamento de servidores públicos municipais para desempenho de mandato classista e adota outras providências. Requerimento número 75/2014 da vereadora Maria Dolores Alencar Rocha Barreto, requerendo que seja concedido interstício da segunda para a terceira votação aos projetos de leis de número 202 e 203/2014, que denominam prédios públicos. Requerimento número 76/2014 do vereador Fernando Leite Bringel e requerimentos de número 77, 78, 79, 80 e 82/2014 dos vereadores Fernando Leite Bringel, Liliana Linhares Ribeiro e Maria Dolores Alencar Rocha Barreto. Requerimento 81/2014 da vereadora Maria Dolores Alencar Rocha Barreto, a ilustríssima senhora secretária de Educação do município de Jardim. Em seguida, a senhora vice-presidente colocou os pareceres sobre o projeto de lei 204/2014 em discussão única, sobre o qual, não havendo discussão, foi submetida a votação única, resultando em sua aprovação por todos os vereadores presentes. Prosseguindo, a senhora vice-presidente, vereadora Liliana Linhares Ribeiro colocou em discussão única o parecer sobre o projeto de lei 197/2014, tendo como relator o vereador Emanuel Basílio Souza Leite. Comentado: não concordar em aprovar parcialmente a proposição. Votará na forma original. A vereadora Maria Dolores Alencar Rocha Barreto diz que receberam do colega vereador Fernando Bringel um demonstrativo do orçamento, onde necessariamente não precisava. Elaboraram uma planilha explicativa relativa ao projeto de lei 197/2014, que pedem 10 milhões, que na realidade não foi gasto o que tinha no orçamento. Verificaram que mais de 6.600.000 reais seria suficiente. Mostraram à promotoria que a comissão trabalha com responsabilidade e compromisso com os munícipes, jamais com irresponsabilidade e politicagem. O vereador Cosmo Antônio da Cruz disse ser favorável na forma original, era 17 milhões de reais e baixou para 10 milhões de reais. É favorável à proposição. A vereadora Donizete Maria Carvalho Coutinho disse ser favorável na forma original. Cabe à Câmara dar autorização. A prefeita vai eleger aqueles que acha prioridades dentro das necessidades. A prefeita está anulando várias dotações que não é prioridade, citando-as. A senhora vice-presidente vereadora Liliana Linhares Ribeiro disse que a Câmara Municipal não está entrando no mérito do Executivo, apenas está fazendo sua missão. Não costuma antecipar votos, costuma analisar e depois votar no que acha correto. Dizem que os vereadores da oposição só servem para atrapalhar e segurar projeto. Sua pessoa jamais segurou nem atrapalhou projetos. Segue o que reza o regimento interno. Em seguida, a senhora vice-presidente colocou em votação única o parecer sobre o projeto de lei 197/2014, sendo mesmo desaprovado
por 6 votos contra e 4 votos a favor. Dando sequência, a senhora vice-presidente colocou em votação única sequencialmente os requerimentos números 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82/2014, sendo os mesmos aprovados por todos os vereadores presentes. E na sequência disse: encaminho os projetos de lei de número 205 e 206/2014 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de pareceres. Em seguida, a senhora vice-presidente, vereadora Liliana Linhares Ribeiro, declarou aberto o espaço para inscrição de vereadores que sequencialmente farão uso da palavra para breves comentários pelo tempo de 5 minutos. Foram inscritos os vereadores Donizete Maria Carvalho Coutinho, Maria Dolores Alencar Rocha Barreto, José Napoleão Barreto de Araújo e Liliana Linhares Ribeiro. E na sequência, por ordem dos inscritos, a palavra foi concedida à vereadora Donizete Maria Carvalho Coutinho, que iniciou seu pronunciamento cumprimentando os nobres parlamentares municipais, saudou todos os presentes. Em seguida disse que as cidades de Jardim, Porteiras e Jati foram contempladas com carteiras de habilitação populares. Foi muito importante a vinda da equipe do Detran ao município de Jardim. Disse que o atual governador do estado do Ceará, seu Cid Ferreira Gomes, deixará para o governo eleito Camilo Santana 2 grandes obras: o aeroporto Orlando Bezerra em Juazeiro do Norte, que será ampliado, e a estrada Jardim Porteiras. Estas obras foram confirmadas hoje. Disse que informava que o sítio Lameirão recebeu os computadores e impressora de sua ilha digital e que o Jardim também foi contemplado com casas digitais. Disse ser grata ao governador do estado do Ceará. Solicitou uma nota de gratulação para aquela excelência. Finalizou agradecendo a atenção de todos. A vereadora Maria Dolores Alencar Rocha Barreto iniciou suas palavras cumprimentando os nobres pares, saudou todos os presentes e solicitou que sejam mais presentes neste Poder Legislativo. Às vezes, faz parecer que certas coisas que aqui são discutidas, às vezes, são injustas, com a postura dos vereadores que aqui trabalham a fazer valer os direitos, nunca atrapalharam o bom andamento da administração municipal. Diz que, com referência à Casa Digital do Lameirão, houve um dado momento onde os vereadores reivindicaram que entregasse os computadores. Se falava que os computadores chegaram e estava na garagem da casa da senhora prefeita municipal. Essa pessoa que foi buscar, junto com a secretária de Meio Ambiente, senhora Angélica, ela viu realmente que alguns computadores foram tirados da garagem da prefeita. Parece que seriam destinados às secretarias de saúde e educação. Inclusive encaminhar ofício ao Ministério das Comunicações, solicitando esclarecimento sobre essa situação. Deixava bem claro, não viu os computadores na garagem da senhora prefeita municipal, apenas ouviu na Câmara Municipal, que sempre chega denúncia. Disse que, graças a Deus, os computadores chegaram naquela comunidade. Fica sua alegria e contentamento.
Finalizou agradecendo a atenção de todos. O vereador José Napoleão Barreto de Araújo iniciou seu pronunciamento, cumprimentando os nobres edis e pessoas presentes. Em seguida disse que a nobre vereadora Dolores requereu providências para o canal da Rua Santa Terezinha. Inclusive, mora próximo. Está até impossível dormir com o surto de muriçocas, como também grande quantidade de cachorros soltos na cidade, principalmente na Praça Nossa Senhora das Graças e no patamar da Igreja Matriz. Uma questão de saúde pública. Indagou se as quadras estão em andamento, obtendo da vereadora do Cicleide Nogueira da Silva que o projeto foi aprovado, mas infelizmente chegou tarde. Os recursos foram todos bloqueados, inclusive a construção da creche. A senhora secretária de Educação, Alessandra, continua tentando desbloquear os recursos de todas as formas. O vereador indagador agradeceu pela informação à vereadora do Cicleide. Finalizou agradecendo a atenção de todos. A senhora vice-presidente, vereadora Liliana Linhares Ribeiro, iniciou suas palavras cumprimentando os nobres pares, saudou todos os presentes. Em seguida falou da satisfação em aprovar o piso salarial dos agentes de saúde e de endemias. Solicitou à senhora prefeita municipal que veja as possibilidades de pagar a insalubridade aos agentes de saúde. São pessoas que lidam constantemente e diretamente com pessoas doentes. Conversou com a presidente do Conselho dos Agentes de Saúde e esta informou que os agentes ainda não recebem. Finalizou deixando um abraço e agradecendo a atenção de todos. Em seguida, a senhora vice-presidente declarou aberto o grande expediente, facultando a palavra e a declarando prejudicada por falta de oradores inscritos. Aberta a ordem do dia, a senhora vice-presidente colocou em segunda discussão e discussão única sequencialmente os projetos de lei 202, 203 e 204/2014, respectivamente, que denominam prédios públicos e institui o piso salarial profissional municipal dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Jardim Ceará, sobre os quais não havendo discussão e tendo em vista o resultado do requerimento de interstício e o resultado da votação aos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação e de fiscalização e controle, as colocou em votação final, sendo o mesmo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, a senhora vice-presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei 197/2014, da abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, sobre o qual, não havendo discussão, foi submetida à primeira votação, resultando em sua aprovação por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar e reafirmando a confiança em Deus, a senhora vice-presidente, vereadora Liliana Linhares Ribeiro, declarou encerrada a presente sessão, ficando marcada uma sessão extraordinária para o dia 27 de outubro de 2014, a partir das 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. E para constar, eu, José Napoleão Barreto de Araújo, primeiro secretário da Câmara Municipal, autorizei lavrar a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pela senhora vice-presidente,
Secretário e vereadores presentes. Declaro aberto o pequeno expediente. Coloco o ato em discussão. Eu só corrigir a estrada Missão Velha a Juazeiro, pela via do aeroporto. É a estrada. Não é a ampliação, a reforma do aeroporto, não. É o asfalto Missão Velha Juazeiro. Também, eu não estava presente, mas onde leis Ademias, Indemias, né? Indemias, né? Declaro a ata aprovada com ressalva nos termos do artigo 155 do regimento interno da Casa. Autoriza o senhor secretário a ler pareceres das comissões de Legislação, Justiça, Redação e Fiscalização e Controle sobre o projeto de lei número 201/2014, LOA, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jardim para o exercício 2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer. Matéria, projeto de lei 201/2014, de 26 de setembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jardim, Estado do Ceará, para o exercício de 2015. Relator, vereador Fernando Leite Bringel.
O projeto de lei de número 201/2014, de 26 de setembro de 2014, objeto da mensagem 023/2014, que estima a receita e fixa as despesas do município de Jardim, Estado do Ceará, para o exercício de 2015. Justifica-se a proposição em tela, e por a referida proposição compreender as prioridades e metas da administração pública municipal para a elaboração, execução e controle dos orçamentos do município de Jardim, Estado do Ceará. A Constituição Federal de 1988 adaptou-se ao desenvolvimento e às necessidades da sociedade e, consequentemente, do Estado, trazendo uma nova concepção de orçamento, tendo em vista que o orçamento, do ponto de vista da Constituição anterior, era utilizado apenas como uma mera peça contábil, destinado apenas para o controle entre as receitas e as despesas públicas. Com o advento da Constituição Federal de 88, chegou a esta visão a mais ampla e moderna do orçamento, trazendo o entendimento que nele estão inseridos todos os projetos e programas do governo federal, contendo assim todos os projetos de políticas públicas a serem desenvolvidas, pelo qual se busca nortear toda a programação política, financeira e social, passando a ser um instrumento de planejamento. Conforme o professor Aliomar Balieiro, citado por Pascoal, 208p, página 16, o orçamento público é definido como ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros afins adotadas pela política econômica do país, assim como a arrecadação das receitas criadas em lei. Dentro desta abordagem moderna e mais ampla do orçamento, são colocados programas de políticas públicas com finalidades sociais e são levados em consideração, em seu planejamento, os aspectos políticos, econômicos e técnicos. São utilizadas como principais determinações legais para a construção de um orçamento as seguintes normas. Primeiro, a Constituição Federal, capítulo 2, as finanças públicas, artigos 165 ao 169. 2. A Lei 4.320/64, que estabelece as normas específicas sobre a elaboração e organização orçamentária. 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 2000. A Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, dispõe assim sobre a Lei do Orçamento. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anulidade. O governo deve seguir os princípios da administração pública. Dentre estes, ressalta-se o da legalidade, que dispõe que o poder público somente está autorizado a fazer o que a lei determina. Portanto, seu orçamento deve ser planejado segundo as instituições legais. Conforme previsto no artigo 78 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça, Legislação e Redação opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todos os projetos de lei, para efeito de admissibilidade e tramitação. Nossa manifestação jurídica
levam em consideração a presunção de verdade contábil e financeira exarada por quem de direito. O projeto atende os termos, parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal dentro das sistemáticas financeira contábil adotada pelas diretrizes orçamentárias e compatíveis com o plano plurianual. Analisando o projeto, a mensagem da prefeita, constatamos que, em linhas gerais, os princípios e as disposições supra foram atendidas. Questões mais específicas de finanças públicas estão no âmbito de análise da Comissão de Controle e Fiscalização, enquanto questões de pertinência ou não dos programas e ações devem ser debatidas pelo plenário. Assim, cumpre-nos manifestarmos sobre o mérito do projeto, avaliando os aspectos estritamente formais da proposição em tela. O orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível que traduz em termos financeiros, para um determinado período, um ano, os planos e programas de trabalho do governo. É o cumprimento, ano a ano, das etapas do PPA, em consonância com a Lei de Diretriz Orçamentária LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual PPA e por compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 165, parágrafo 7º, os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1º e 2 deste artigo, contabilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critério populacional. A Constituição Federal de 88 tem uma seção específica sobre o orçamento nos artigos 165 a 169. Em seu artigo 165, parágrafo 5º, a LOA deve, no mínimo, identificar os seguintes itens: o orçamento fiscal dos poderes da União, órgãos e entidades da administração direta e indireta, o orçamento de investimento das empresas da União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações do poder público. Ressalta-se que a LOA deverá ser acompanhada de demonstrativo de receita e despesa, oriundas de análise de subsídios, isenções, remissões e benefícios de natureza creditícia, financeira e tributária. No artigo 165, parágrafo 6º, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrendo de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. A Lei Orçamentária Anual não contará dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que, por antecipação de receita, nos termos da lei, conforme preceitua o parágrafo 8º do artigo 165 da nossa Carta Magna. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101,
de 4 de maio de 2000. Ampliou a importância da LOA, determinando a previsão de várias outras situações, além das previstas na Constituição Federal, que estão dispostas em seu artigo 5º. O artigo 5º, o projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretriz orçamentária e com as normas desta lei complementar. Primeiro, conterá em anexo demonstrativo de compatibilidade de programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes nos documentos do que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Segundo, será acompanhado do documento a que se refere o artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação e renúncias de receita e o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. 3. Conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinado a: letra A, vetado; letra B, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preço previsto na Lei de Diretriz Orçamentária ou, em legislação específica, parágrafo 4º, é vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior ao exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na Lei Orçamentária as do Banco Central do Brasil, relativo a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimento. Nesse sentido, cumpre registrar que, conforme o artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, ao município cabe legislar acerca da matéria de interesse eminentemente local. Artigo 30. Compete ao município, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. No que se refere à competência legiferante do município, o presente projeto de lei acha-se amparado pelo artigo 37 e 87 da Carta Maior deste município. Artigo 37. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre o orçamento anual, diretrizes orçamentárias, plano plurianual de investimentos, abertura de créditos suplementares e especiais. Artigo 87. Compete privativamente ao prefeito do município, terceiro,
elaborar os projetos de lei referente aos planos plurianuais, às diretrizes orçamentárias e aos orçamentos anuais, encaminhando-os à Câmara Municipal na forma e nos prazos previstos em lei complementar, nova redação dada pela emenda de número 3, de 10 de dezembro de 1991. Nesta diapasão, eis o que prevê o artigo 165 da CRFB. Artigo 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo obedecerão, primeiro, o Plano Plurianual, 2, as diretrizes orçamentárias, 3, os orçamentos anuais. Assim, se, de um lado, cabe ao Poder Executivo a iniciativa de apresentação de proposta de revisão e de outro, cabe à Câmara Municipal aperfeiçoá-la através de emendas. Veja o que dispõe o artigo 166, parágrafo 3º da CRFB. Artigo 166, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente pode ser aprovado caso, primeiro, seja compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. 2. Indiquem os recursos necessários, admitido apenas os provenientes de anulações de despesa, excluída as que incidem sobre a. dotações para pessoal e seus encargos, b. serviços da dívida, c. transferências tributárias constitucionais para estados, município e Distrito Federal ou 3. sejam relacionadas, primeiro, com a correção de erros ou omissões, ou b. com os dispositivos do texto do projeto de lei. No que tange ao prazo desta proposição, deve-se observar o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º, da ADCT, que diz: artigo 165, parágrafo 9º, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para instituições e funcionamento dos fundos. Artigo 35. O disposto no artigo 165, parágrafo 7º, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até 10 anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio 1986-87. Parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar que refere o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Primeiro, o projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. 2. O projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. 3. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa.
A Lei Orgânica Municipal sobre a matéria assim dispõe. Artigo 117. Parágrafo 3º. O orçamento anual compreenderá, primeiro, o orçamento fiscal da administração direta municipal, incluindo os seus fundos especiais. 2. Os orçamentos das entidades da administração indireta municipal, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Artigo 118. Os planos e programas municipais de execução plurianual ou anual serão elaborados em consonância com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e apreciadas pela Câmara Municipal. Artigo 119. Os orçamentos previstos no parágrafo 3º do artigo 117 serão contabilizados com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, evidenciando os programas e políticas do governo municipal. Com efeito, a leitura dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal não poderão serem feitos exclusivamente à luz do que preceitua a Constituição da República, visto que o artigo 29 da Carta Magna dispõe que o município reger-se-á por lei orgânica própria, obedecido os ditames da Constituição Federal e o da respectivo Estado. Sendo assim, confere-se ao município a faculdade de fixar prazos diversos daqueles estabelecidos, desde que observados seus princípios. Em análise dos autos, verifica-se que a data do envio da LOA nesta Casa Legislativa foi no dia 26 de setembro de 2014, estando, portanto, tempestivo, com base no calendário das obrigações municipais, exercício 2014, do Tribunal de Contas do Município do Ceará, que prevê até o dia 1º de outubro de 2014 como último dia para o envio do projeto de lei orçamentária anual LOA pelo Executivo à Câmara Municipal para apreciação e votação. Artigo 42, parágrafo 5º da Constituição Estadual, com redação dada pela Emenda Constitucional número 47/2001. Ante o exposto, entende esta comissão que o projeto se encontra revestido da condição da legalidade e constitucionalidade, pois obedece os ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal de número 4.320/64, no que tange às regras de finanças públicas, não restando dúvida de que ainda existe qualquer óbice que impeça a livre tramitação do projeto na Casa Legislativa, que nos manifestamos favorável à sua aprovação, recomendando que a proposição tramite sob o regime de urgência especial para o fim de evitar a afronta ao princípio da procedência, bem como ao princípio da anualidade, deixando a decisão final a cargo do nosso voto plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jardim, 15 de outubro de 2014, Fernando Leite Bringel, relator. Pela conclusão, ainda sim, a vereadora Donizete Maria Carvalho Coutinho. Comissão de Fiscalização e Controle, parecer, projeto de lei número 201/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jardim, Estado do Ceará, para o exercício de 2015. Antes de começar a leitura do parecer, eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores para que eles tomassem conhecimento de toda essa legislação que foi apontada no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e que conclui
que ninguém entendeu porra nenhuma. A lei orgânica do município sobre a matéria assim dispõe. Artigo 119. Os orçamentos previstos no parágrafo 3º do artigo 117 serão compatibilizados com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, evidenciando os programas e políticas do governo municipal. Está dizendo que o orçamento tem que ser compatível com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual. Então vamos lá. Relatora, vereadora Maria Dolores Alencar Rocha Barreto. O projeto de lei em tramitação no plenário do Poder Legislativo, sob o número 201/2014, datado de 26 de setembro e protocolado no dia 29 de setembro de 2014 na Secretaria desse Poder Legislativo, é o que se propõe a estabelecer a Lei Orçamentária Anual do município de Jardim, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2015. Logo de entrada, constata-se que a estimativa de receita pública para o exercício financeiro de 2015 aponta um montante de R$ 97.614.647,88, que representa uma estimativa de receita mensal da ordem de R$ 8.134.553,99, distribuídos nas diversas fontes de receita, incluindo-se os diversos fundos constitucionais e transferências voluntárias do governo federal e estadual. Verificando o projeto de orçamento a partir dos valores constantes do orçamento vigente, quer dizer, do orçamento de 2014, constata-se que o mesmo foi majorado em R$ 19.634.597,86 e extrapola a autorização dada pela Casa Legislativa através da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014-2017, Lei Municipal número 117/2013, em R$ 9.387.650. Ele está além da LDO em 9 milhões, quase 9 milhões e meio. Num verdadeiro desrespeito às funções e objetivo a que se destina a LDO e às decisões soberanas desta casa. Isso invoca o dever de responsabilidade administrativa e poderá ser objeto de demanda. No caso em tela, a majoração não só parece exagerada, como atropela sem critério e de forma irresponsável os valores constantes do quadro de receita do Plano Plurianual, PPA. 2014-2017, instituído pela Lei Municipal 117/2013, de 2 de dezembro de 2013, e que, se fosse respeitado na íntegra, certamente ainda estaria estimando receita fora da realidade viável. Para o exercício atual, uma previsão acima das expectativas ainda era justificável, porque estávamos em 2013 no centro das discussões sobre o estabelecimento dos percentuais dos royalties do pré-sal a serem destinados aos estados brasileiros. Mas hoje isso é impraticável, se levado em consideração o conhecimento que se tem da média de participação dos municípios na fatia do estado do Ceará. Entretanto, oportuno se torna dizer que o orçamento aprovado para o exercício 2014 já foi de R$ 77.980.050,02, que, corrigido segundo a taxa de crescimento do PIB estadual projetado pelo IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará, que é de 3,32, só iria majorar o orçamento vigente em pouco mais de 2,5 milhões. Entretanto, a proposta em análise acresce quase 20 milhões ao orçamento atual, o que o torna
irreal e desnecessária as autorizações suplementares. É oportuno também esclarecer que as fontes contábeis da Prefeitura não registrou uma receita corrente líquida entre os meses de setembro de 2013 e agosto de 2014, não significativa e que pudesse alimentar um acréscimo desse montante. Conclui-se, inclusive, que a receita do município nesse ano base de 2014 será bem aquém da prevista, e isso tira o brilho do trabalho responsável que nos propomos a fazer em prol de uma realidade viável para o município. Temos observado, com relação aos exercícios anteriores, que a correção de valores entre a receita real e a proposta do orçamento para o exercício posterior gira em torno de mais de 50 pontos percentuais. O ano passado, levamos em consideração que 2014 era um ano eleitoral nos níveis federal e estadual, e que isso poderia gerar liberações de recursos extra-orçamentários como parte das estratégias políticas de campanha e se aproximar do valor estimado. Isso sem falar das informações do sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal, SIGOV, que apontava a existência de um grande volume de recursos a serem repassados para os municípios e que podiam acontecer durante o exercício de 2014, mas com relação a 2015 nada se vislumbra em torno de novidades financeiras. Temos conhecimento que existem nos diversos ministérios do governo federal, assim como nas secretarias do governo estadual, projetos de investimento como saneamento básicos e pavimentação asfáltica de estradas e tantos outros, que demandam altos investimentos e que exigem previsão para que não se submetam aos riscos de serem prejudicados nas suas essências e finalidades. Entretanto, sabemos também que é o primeiro ano de um novo governo a nível de Estado e o prolongamento de um governo a nível federal que já se apresenta bastante comprometidos, com as prioridades assumidas em campanha para o Estado e o outro com as grandes obras inacabadas, como por exemplo a transposição e a Transnordestina, que vem atrasando as suas conclusões e recebendo aditivos financeiros, inviabilizando outras ações da administração. Confrontando o projeto de orçamento em análise com o PPA, Plano Plurianual, Lei 117/2013, 2 de dezembro de 2013, e a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2015, Lei número 134/2014, de 4 de julho de 2014, verifica-se que existem diversos dispositivos que vão de encontro ao teor aprovado no plano e nas diretrizes, e que, desrespeitados, poderão gerar ações que o tornará nulo de pleno direito. Entre as divergências podemos citar as operações de crédito e as suplementações sem autorização legislativa e a reserva de contingência. Segundo o artigo 15 da LDO, as adequações orçamentárias que se fizerem necessárias no transcurso do exercício financeiro de 2015 só poderão ser ajustadas mediante autorização legislativa e lei específica e até o valor do percentual definido pela Câmara, e dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificação do cancelamento e do reforço dos valores solicitados. Segundo o artigo 19 do mesmo diploma legal da LDO, a lei orçamentária só poderá contemplar dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. Artigo 20. A lei orçamentária conterá dotação para reserva de contingência constituída exclusivamente com recurso do orçamento fiscal no valor de 0,2 pontos percentuais da receita corrente líquida prevista para o exercício de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevisto. O artigo 23 da Lei Orçamentária não poderá, sem autorização legislativa, prever a realização de operações de crédito por antecipação de receita, mesmo observando o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante dessa realidade em conteste, e para adequar a Lei Orçamentária ao PPA, Plano Plurianual, e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovados por essa Casa Legislativa durante o exercício de 2013 e primeiro semestre de 2014, propomos como ajuste a redução de todos os valores de dotação em 9,7 pontos percentuais, para o fim de que o projeto venha se adequar ao valor constante do PPA, que é para o exercício de 2015 de R$ 88.226.987,88. Que a reserva de contingência constante do projeto seja reduzida ao valor de 0,2 pontos percentuais em respeito ao que determina o artigo 20 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei número 134/2014, de 4 de julho de 2014. E a título de emendas modificativas, proponho também, para adequação ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que os artigos seguintes e seus parágrafos passem a figurar com as seguintes redações. Artigo 6º, mediante autorização prévia da Câmara, fica o Poder Executivo, nas dotações orçamentárias a eles atribuídas, autorizado a realizar a operação de crédito por antecipação de receita, até o limite autorizado em relação às receitas estimadas nesta lei, as quais deverão ser liquidadas dos prazos constantes da legislação correlata, 30 dias após o encerramento do exercício. Parágrafo único sem modificação. Inciso 2, abrir, mediante autorização legislativa, créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite permitido pela Câmara. Suplementar projetos e atividades financeiras à conta de recursos provenientes de convênios utilizados como fonte de recursos, definida no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, esse não houve modificação. 4º, sem modificação. 5º, sem modificação. 6º, por autorização legislativa, abrir crédito suplementar com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos projetos e atividades até o limite permitido, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320. O inciso 7 não foi modificado. O artigo 10 passa a ter a seguinte redação. Artigo 7 a 10. Fica o chefe do Poder Executivo, artigo 7, mediante autorização legislativa, do direito de proceder o remanejamento parcial das dotações consignadas nas unidades orçamentárias e que forem extintas ou reformuladas para outro que observe ou não as atribuições correspondentes. Artigo 10. As insuficiências orçamentárias não definidas no artigo 6º desta lei poderão, mediante autorização legislativa prévia, serem ajustadas ao valor de sua necessidade justificadas no transcurso do exercício orçamentário, utilizando-se as mesmas fontes neles definidas e até o limite autorizado. No mais, o projeto de lei observa a legislação correlata, bem como as normas legais que disciplinam a matéria legislativa e financeira, principalmente no que diz respeito aos mandamentos específicos que orientam a administração orçamentária e financeira da gestão pública. Diante do exposto e considerando as alterações e modificações propostas neste relatório, uma medida imperiosa para se adequar ao PPA e LDO, esta relatoria opina pela emissão de parecer, recomendando a aprovação da matéria em apreciação com as alterações e modificações propostas. Sala das reuniões das comissões permanentes da Câmara Municipal de Jardim, em 23 de outubro de 2014. Maria Dolores Alencar Rocha Barreto é a relatora. Pelas conclusões do sim, Zé Napoleão Barreto de Araújo. Pelas conclusões do não, Emanuel Basílio de Souza Leite. Primeiro parecer em votação. Coloco o parecer
da CLJR, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em discussão única. A discussão. Eu queria discutir, eu queria só perguntar ao assessor aqui, doutor Jorge, se ele lembra o ano passado, em quanto foi que foi autorizado pela Câmara e quanto a prefeita tinha mandado pedir. O senhor tem lembrado aí? Eu estava perguntando, né? Quer saber o que? Eu estava perguntando quanto foi que a prefeita mandou o orçamento do ano passado e enquanto tinha sido autorizado pela Câmara. Ano passado ela obedeceu rigorosamente o PPA. Fez 77 milhões que estava previsto mesmo. Para 2015, nem 2017 tem uma previsão de 97 milhões. A previsão para 2017 é de 90 milhões e alguma coisa. A desse ano é 88 e alguma coisa. Mas o ano passado, para esse ano, foi quanto? 70? 77? Era o que estava previsto no PPA mesmo, 77. Foi aprovado, foi aprovado os integral. 77, né? Ah. Não, 77. Aqui o orçamento de 2014 foi 77 milhões. E é 77 e alguma coisa. Então eu pergunto só assim, foi 77, aí agora foi mais 10? Não, agora foi para 97. Essa emenda que houve agora recente. A suplementação, somou quanto? Sim, mas a suplementação não é mais dinheiro que a prefeita está pedindo. A suplementação é o deslocamento de dotações orçamentárias existentes no orçamento de um local para outro. A suplementação é isso. Ele já tem os recursos. Não precisou dele ali como construção de pista de skate, senão que não pretende construir a pista de skate, deve estar tocando, vai encher. Aí tira dali e coloca numa outra dotação que foi insuficiente. Aí, ó o quadro aí. Então isso aí vai gerar o quê? Uma nulidade desse orçamento, e o orçamento que vai ficar vigente vai ser o de 2014. Doutor Jorge, vendo aí que essa previsão de estimativa ultrapassa até o valor de 2017. 2017 é 90 2017 é 90. Não tem outro, não. Aí, o problema é esse. E o mais grave, nosso colega Cosmo, é que essa emenda de 10 milhões que foi aprovada agora, desde o semestre passado, já estava se pedindo ela. Depois de a gente ter aprovado os 77 milhões, em maio já estava pedindo emenda suplementar. E é mais grave em tudo isso aqui é que o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação cita o artigo que diz o orçamento previsto no parágrafo 3º do artigo 177 serão compatibilizados com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias e não respeita. Tem coerência da perícia. Alguma discussão mais? Coloco o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação em discussão, que já foi discutido. Alguém quer discutir mais? Não havendo quem queira discuti-lo, eu coloco em votação única. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. O outro vai em votação assim mesmo, Jorge? Coloco o parecer da Comissão de Fiscalização e Controle em discussão única. Alguma discussão? Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação única. Os que aprovam permaneçam sentados. Levantou, né, Cláudio? Então aprovado, né? Eu votou. Foi aprovado o parecer. Mas sentado. Então o que foi aprovado foi o parecer de comissão.
é comigo agora. Então eu voto a favor do parecer da Comissão de Fiscalização e Controle. Dolores, aprovado. Autoria o senhor secretário a ler requerimentos. Requerimento 84/2014 do vereador Fernando Leite Bringel, requerendo que seja encaminhado ofício à Gerência dos Correios e Telégrafos Central do Ceará, solicitando que seja estudada as possibilidades de implantação e ou instalação de um muniposto da empresa no distrito de Fazenda Nova, zona rural do município de Jardim, estado do Ceará, para satisfação daquela comunidade bastante numerosa e carente do serviço solicitado. Coloco o requerimento número 084/2014, votação única. Os que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento número 85/2014 do vereador Fernando Leite Bringel, requerendo que seja encaminhado ofícios às seguintes autoridades administrativas: Maria de Jesus Diniz Nogueira, prefeita da cidade de Jati, Ceará; Ana Leda Neves Sampaio, prefeita de Jardim; e Camilo Santana, governador eleito do estado do Ceará. A prefeita de Jati solicitando do governador eleito o compromisso de asfaltar o trecho da estrada que liga Jati ao distrito de Carnaúbas. A prefeita de Jardim solicitando que sejam envidados todos os esforços para estender esse compromisso até a cidade de Jardim e ao governador eleito, expondo as necessidades dessa via asfáltica e os inúmeros projetos de construção submetidos à apreciação dos governantes do Ceará e à adesão do povo jardinense à consecução da obra. Número 086 em votação única. 85, votação única. Os que aprovam, permaneçam sentados. Requerimento 86 aprovado. Do vereador Fernando Leite Bringel, requerendo que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor governador eleito Camilo Santana, solicitando que seja tomadas as medidas necessárias à aquisição das ambulâncias que atenderão às demandas dos distritos de Corrente e Fazenda Nova, que são duas comunidades bastante numerosas e carentes desta prestação de serviço público. Requerimento número 086/2014, votação única. Os que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Declaro aberto o espaço para a inscrição de vereadores que sequencialmente farão uso da palavra para breves comentários pelo tempo de 5 minutos para a satisfação do parágrafo 1º do artigo 158 do Regimento Interno. Pela ordem dos inscritos, com a palavra a nova vereadora, a doutora Donizete. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar todos os vereadores em nome do presidente, do Tonisiário. Gostaria de saudar todos os presentes. Gostaria de dizer que Jardim foi contemplado com a telefonia móvel e de internet na zona rural, contemplando 2 distritos, o distrito do Corrente e do Jardim Mirim. É uma tecnologia 3G, em que através da Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, irá contemplar e irá implantar esse sistema até 2016.
Como é para contemplar distritos, e os distritos escolhidos foi o Corrente, Jardim Mirim, eu queria fazer um requerimento verbal à CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, na pessoa do secretário Adail Fontinelli, para ser incluso como distrito beneficiário o distrito de Cacimbas, como região serrana, que necessita desse benefício da telefonia móvel, como também da internet nessa tecnologia 3G. Por que a nova colega não expande logo para todos os distritos? Porque só foi contemplado 2 no edital. O edital está publicado. Mas pode Eu ir pra quero é que ele Cacimbas. acrescente mais um. Pode ser mais 2, não? Pode ser mais 2. Nas Ou Cacimbas para os Cacimbas 5. mesmo, nem Taquari. telefone fixo tem mais. Acrescente para os 5 distritos, então. 5 distritos. É porque pode ser que pedindo para os 5 não ganhe mais nenhum. São 475 distritos Qual é a beneficiados empresa, do hein, Estado. doutora? Qual é a empresa? É, Não, eu digo- a CEINFRA. Não, eu digo... Não, o edital é a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura. Não sei qual é a operadora. Coloca o parecer da referida vereadora em Requerimento. votação. Os que aprovam, requerimento da vereadora em votação. Os que aprovam, podem ser sentados. Aprovado. Pela ordem dos inscritos, você a palavra nova vereadora, professora Dolores. Quero saudar. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa em nome do nosso presidente, a quem estendo um abraço a todos os vereadores aqui presentes nesta noite. Saudar os presentes que vêm nos ouvir, a pessoa de seu Toizinho Teles, que está sempre aqui a observar e a ver o posicionamento dos 9 vereadores desta casa. Gostaria de parabenizar o novo vereador Cosmo da Cruz, que agora há pouco, pelo entendimento enquanto que já foi anos e anos vereador e enquanto tem o entendimento de leis, das leis de diretriz orçamentária, que vai permitir, com essa postura nobre dele, com que nós façamos valer o direito, né, de votar, ser remetido às comissões para ser colocado da forma legal. Porque quando aqui estivemos esses dias para elaborar o relatório junto à assessoria, onde eu li essa questão e era explicado pelos assessores, pude entender da gravidade de nós fazermos uma situação dessa natureza, de desaprovar um relatório onde realmente está utilizado as leis devidamente para não prejudicar o município. Porque eu até já tinha comentado que, se assim fosse aprovado o relatório, eu iria pedir ao nobre presidente para encaminhar ao promotor, à promotora, como também ao TCM, para que seja visto o quanto nós fizemos da forma legal. O que o povo merece é uma votação séria, sincera e legal. E quero parabenizar por essa atitude, porque com essa ação não fez com que fosse nulo, nem prejudicado, nem levado às questões jurídicas que eu, enquanto vereadora, iria pedir ao nobre presidente para fazer o encaminhamento. Quero aqui também pedir, fazer um requerimento à prefeita municipal, solicitando a reparação dos fios da Praça dos Correios, porque lá 2 pessoas sofreram um choque por conta de um poste que fica no centro. Quando a pessoa toca na água que vai, né, aguar as plantas, e dá o choque, e já aconteceu com 2 pessoas. Elas me procuraram pedindo também a questão não só da praça de lá,
de um funcionário para zelar, que está agora sem funcionário, sem aguar, sem zelar, sem limpar, ali onde é local onde as crianças à tardinha brincam lá. Como também em outras praças também, já que os pais vieram aqui pedir que eu requeresse essa situação, eu também fui dar uma olhadinha nas outras que estão largadas, sem cuidado. A que está mais cuidada assim é a matriz, né? Aqui em frente à igreja. Requerimento também requerimento à prefeita municipal solicitando as grades para os esgotos da cidade. Porque aqui na feira tem 4 esgotos aqui na proximidade, onde as pessoas jogam as frutas, né, e lixo, e quando chove fica aquele horror. E também o mau cheiro. Solicitando a limpeza e a questão de grades para esses esgotos. Também um requerimento, convocando a prefeita municipal para falar acerca dos programas sociais, da pasta da secretária da Ação Social que não veio, como também da pasta da secretária de Saúde que não veio, depois de convites e mais convites e da convocação. Deixando claro que a convocação não será para secretários nem assessores, e sim para a prefeita municipal. Então, o primeiro é sobre funcionários e os reparos. Iluminação primeiro? Coloca o primeiro requerimento da nova vereadora em votação. Os que aprovam permaneçam sentados. Sobre a iluminação. Aprovado. O segundo é sobre esgotamento, não é isso? Nesse aí eu coloquei a questão de um funcionário para a limpeza da praça, conservação, né, aguar a praça, para todas essas praças que estão largadas. Coloco o segundo requerimento da nova vereadora em votação. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. E o terceiro, a convocação à senhora prefeita, né? Para vir à Câmara. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. A questão dos esgotos para colocar grades também. Tá bom. Muito obrigada e boa noite. Passo a palavra ao novo vereador Cosmo, pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ouvinte que se estiver sendo transmitido, né, a sessão de hoje, já está. Bom, senhor presidente, primeiro eu gostaria de saber se durante esse ano foi cavado algum poço profundo na Fazenda Nova, nas proximidades do Alto São Francisco. Você tem algum conhecimento? Foi cavado? Eu quero renovar aqui um requerimento à prefeita municipal, porque se foi cavado, tudo bem, que se não foi, porque tem aqui uma baixa assinada de 2013, dia 21 de novembro de 2013, o pessoal da associação lá do Alto São Francisco pedindo para ser cavado um poço profundo lá, certo? E eu acredito que esse poço ainda não foi cavado. Tem uma bacinada de 42 pessoas. Foi pedido à prefeita urgência e também foi feito o requerimento aqui na Câmara. 2013. Poço profundo. Eu vou fazer só um breve resumo, que é do seu tempo. Eu fui lá hoje, porque houve esse problema de água lá que faltou, o motor queimou, o motor do poço de Evaldo, né? Lá, o sistema de água lá hoje está funcionando. Tem um poço na entrada do Cedro que fornece água para uma parte da comunidade da praça, e aquela rua desce logo em seguida, que ela é uma rua, a rua Álvaro Bem, logo em seguida do poço. Essa mesma rua Álvaro Bem também é assistida pelo poço de Evaldo, no pé do alto. O poço de Evaldo joga água para aquela caixa central da Alto São Francisco, e de lá distribui para toda a comunidade, excetuando essas áreas que foi citada, que é o poço de entrada do Cedro.
E por faltar essa água, algumas reclamações, eu fui lá conversar com uma associação que é responsável pelos 2 poços. Aliás, o poço da entrada do Cedro. E deu explicações de lá, não faltou água. O poço do Pé do Alto, que Evaldo joga água para o sistema de águas da comunidade, a bomba queimou, passou só 20 dias. Segundo Evaldo, se queima por repetição essa bomba, é sempre queimando. Ele falou que tem 4 bombas queimadas e a prefeitura pegou agora 2 para ser consertado, ficou de ir até hoje essas bombas. É porque a energia lá é fraca, né? Quando é à noite que liga a rede de iluminação pública, aí o motor fica trabalhando com baixa voltagem e queima. E tem que trabalhar, segundo ele, trabalhar de noite, porque é muito consumo de água para um poço só. Então tem que usar o motor à noite, aí assim queima. E esse outro poço, que tem um poço lá no campo de futebol, que não foi feito esse ano, mas foi feito no campo de futebol, tem esse poço lá, inclusive está sendo trabalhado, eu passei lá hoje, está fazendo escavação, estive nos canos desse poço. Eu não sei ainda se é para subir o Pé do Alto, acho que se é para lá, eu não perguntei informação sobre isso. Obrigado pela informação. Então deve ser o poço que a associação deveria ter pedido no ano passado, né? Então, sendo assim, vamos aguardar o reconhecimento melhor para poder fazer o requerimento. Eu estou aqui com a baixa assinada do pessoal ainda do ano passado. No final de semana agora, eu vou saber se esse poço do Pé do Alto vai ser jogado lá na caixa que já faz uso da comunidade já. Deve ser para lá o sentido dessa água. Mas aproveitar também e fazer um requerimento à secretária de saúde para que ela possa nos informar aqui na Câmara a respeito das ampliações dos postos de saúde que estava para ser feito já há um bom tempo e ainda não foram feitos. Posto de saúde São Francisco, que é do Taquari, posto de saúde do Baixio Minas, que sei até que já foi licitado, mas também não começou a fazer obra lá, fazer a reforma, ampliação. Posto de saúde do Gravatá, que até agora não foi feito, nem que eu saiba, nem licitação, nem nada, mas era previsto para ser ampliado durante esse ano. E o posto de saúde da descida eu já vi que está em andamento. A reforma de lá não precisa. E o posto de saúde já de Mirim está sendo feito. Mas esse do Taquari, o do Baixio do Mina e o do Jatobá e da Serra Gravatá e o do Bom Sucesso. Queria saber em que pé que está andando esses. Poderia também, se o novo colega concordar, pedir informações sobre o da Fase Nova, que é para ser inaugurado em 2012 também, até o momento não foi concluído. O posto Gravatá foi inaugurado no primeiro ano da administração de Roriz. Inaugurado, mas lá já tem uma ampliação. Está aqui, posto de saúde do Gravatá. Posto de saúde do Gravatá. Então está precisando saber em que pé está, se ainda vai ampliar, se como é que vai ser feito esses postos de saúde. E a gente fez aquele requerimento, mandamos para o gabinete do governador, inclusive veio a resposta, né? Mas hoje, antes de entrar aqui na sessão, sexta-feira também a gente fez outro, né? Passado, já mandando pedir já mandamos, doutor? Pronto. Agora, antes de entrar na sessão, encontrei com o secretário de obra e ele disse que hoje ligaram para ele, dizendo que uma firma que tinha ganhado a licitação começa essa obra segunda-feira. Só que a associação, que eu saiba até agora, não foi informada não, né? Mas o secretário recebeu um telefonema hoje, dizendo já para começar essa obra segunda-feira. Tomara que seja assim sendo, a comunidade será beneficiada. Acho que era só. Bom, era apenas esse requerimento que eu estava querendo fazer. E outra coisa que eu lembrei aqui. Sexta-feira passada, a nossa vereadora do Cicleiro disse que a gente tinha perdido as quadras. Mas o mesmo secretário me disse hoje que a quadra da Serra Boa Vista. Não foi assim não? Não, perdido não, que estava bloqueado os recursos. Bloqueado, só que a Alessandra né? enviou a documentação do que tinha sido aprovado aqui e estava esperando a resposta. Inclusive hoje eu andei lá e ela estava com o sistema aberto esperando, que tinha conversado com o rapaz e ele tinha dito que talvez liberasse hoje, só que ainda não tinha sido liberado. Segunda-feira, logo segunda, quando eu saí da sessão aqui, que eu encontrei com o secretário de obra, ele já disse a mim que a quadra da Serra Boa Vista estava de pé
e que a creche, A creche já tinha um recurso em conta, 420 mil, também se não me estava de pé. engano. Aí eles chegaram essa semana. A obra de lá está começando, acho que essa semana. Chegaram 10 pessoas e um engenheiro que vai ficar morando aqui, que é o prazo é de 5 meses. 5 a 6 meses para terminar essa creche. A licitação da Boa Vista, o rapaz, o encarregado que avisou que as contas seriam bloqueadas, pediu para que publicasse a licitação de lá para ver se não bloqueava de todo, não cancelava de toda a conta. Aí está publicado e talvez essa licitação aconteça essa semana. Ele falou que segunda-feira é a licitação da Serra Boa Vista. Da Boa Vista. Aí, e dando ali já certo a de lá ontem. e abre a licitação das outras duas. Inclusive, eu tomando sua palavra, nobre vereador, foi dito na rádio que estavam todos bloqueados esses recursos, né? Por conta da irresponsabilidade da Câmara, tanto da creche como das quadras. Foi dito terça-feira. Por enquanto é só, presidente. Agradeço a palavra. Coloco os devidos requerimentos em votação única. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Eu quero fazer, primeiro dar boa noite a todos que estão presentes aqui. E lembrar também, aqui falou em diversas quadras que, aliás, postos de saúde que não foram concluídos, não foram ampliados, não foram feitos, que o da Fazenda Nova, eu passei lá essa semana, continua abandonado. Posto que era para ter sido inaugurado em 2012, em outubro de 2012, e lá está completamente abandonado. Sem se falar, tá, que os vereadores que tiraram o voto lá conhecem bem a comunidade, esse posto de saúde ele foi deslocado do centro da comunidade para um local bem distante à comunidade, prejudicando principalmente o Alto São Francisco, ficando mais longe, bem como toda a comunidade. Também eu quero esse requerimento. Eu pedi depois, eu vou pedir segunda-feira, viu, Jorge? Esse requerimento eu quero pedir segunda-feira para a vossa sessão, a gente votar aqui, viu? O requerimento depois da Fazenda Nova, saber por que é que não conclui. Quero parabenizar a Comissão de Fiscalização e Controle pelo excelente trabalho que foi feito aqui, foi votado, inclusive foi aprovado o trabalho, provando que essa comissão está agindo com responsabilidade. Ao contrário do que se falam, chamando a Câmara de irresponsável, falando que a Câmara está perseguindo, ao contrário, se tivesse uma perseguição, deixaria simplesmente essa votação ocorrer e depois iria ver os trâmites legais na Justiça para derrubá-lo posterior. Sobre concluir aquele assunto da água da Fazenda Nova, eu quero voltar ao tema, dizer que como foi lá está um problema sério de água, faltando água porque essa bomba queimou, eu fui lá hoje e conversei com o presidente da associação da Fazenda Nova e também com o Evaldo. Eu fui na casa do Evaldo, porque ele é quem está prestando esse serviço lá na comunidade. E como eu falei, ele até citou que lá no outro posto, aquele antigo posto que era de funcionamento, lá em Antônio Costa, falecido Antônio Costa, meu tio, lá tem um transformador que não está em mais uso. Inclusive ele sugeriu que a gente comunicasse à prefeitura, para a prefeitura mandar um ofício para a Coes para ver se consegue esse transformador e colocar na energia que dá acesso o posto dele, porque aí resolveria o problema da energia. Boa noite a todos. Doutor, eu até já enviei um ofício via Câmara Coelce para pedir para ele ir lá para rever toda a rede de energia e justamente essa parte dos postos lá. Para ver se não acontece, né? Tanto essa queda de energia e prejudicando a comunidade por queimar as bombas. Outro ponto que eu acho curioso, eu votei em Camilo de Santana, como todos sabem aqui, na presidente Dilma também, e eu estou vendo que as pessoas estão com medo de Camilo se queimar, porque as pessoas estão esperando que o governador Camilo chegue no governo amanhã e transforme a nossa realidade. Não vai ser assim, pessoal. A gente sabe que o país está com uma crise enorme nesse país. Requerimento é estrada, é ambulância, tudo bem que tem que pedir mesmo, tem que cobrar. Mas isso vai ser todo o Ceará vai cobrar. O Guimarães, por exemplo, também vai ser muito exigido. Tirou voto em todo o estado do Ceará, foi o segundo votado do Ceará, foi 200 mil votos, mais de 200 mil votos. Então, haja pedido para esse deputado, para esse governo, que ainda acredita nele que vai fazer a sua parte, mas
não vamos ter uma expectativa imediata nisso, porque isso vai levar um tempo, bastante tempo, para poder esse novo governo se organizar, se estruturar, fazer os planos dele, para poder chegar o beneficiamento do nosso município. No mais, também quero agradecer, além de agradecer a comissão, quero agradecer também ao vereador Cosme pela atitude de ter voltado com a Comissão de Fiscalização do Controle, mostrando sua responsabilidade e preocupação com o nosso município. Declaro aberto o grande expediente. Faculto a palavra e a declaro prejudicada por falta de oradores inscritos. Ordem do dia. Coloque a primeira discussão em discussão única o projeto de lei número 201/2014 da LOA. Não havendo mais quem queira. Queria fazer uma discussão. O projeto encaminhado à LOA, eu quero justificar aqui minha votação, porque trata-se de um projeto que foi encaminhado com um valor maior do que está no plano PPA. Porém, questão de valores não significa dizer que o projeto está fora das metas e dos programas sociais, nem das metas políticas, nem econômicas, nem da técnica legislativa. O projeto está dentro da legalidade. Tanto a legalidade constitucional, como a legalidade que obedece à classificação contábil. Não foi alterada nenhuma conta, não foi alterada nenhuma unidade orçamentária que estava previsto no PPA, não foi alterado nenhum desmembramento de elemento de conta, nem de gasto, nem de despesa, não foi alterada nenhuma classificação. Então, dentro da norma jurídica e constitucional, o projeto é legal. Foi remetido à Câmara para votação dentro do prazo legal, que prevê o calendário, certo? A questão financeira, como foi remetido aí em discussão pela Comissão de Controle e Fiscalização, ela está justificada na própria mensagem da prefeita, quando diz que houve um crescimento positivo no PIB, a previsão é de acordo com a inflação ocorrida no ano 2014 e essa é uma previsão de investimento dentro dos programas sociais e da infraestrutura que o governo federal e o governo do estado vêm a executar aqui no próximo ano com parceiros ou como através de convênios junto ao governo municipal. É uma dedução que se tem que ser obedecida dentro do plano plurianual, dentro da lei das diretrizes, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Agora, a questão de valor é uma questão que ela é imprevista. Eu entendo que são situações imprevistas e até previsões feitas de formas incorretas, que se faz o governo municipal ou a administração pedir créditos suplementares, créditos adicionais, porque no decorrer da administração se tem a necessidade de fazer os ajustes. Esses mecanismos de ajuste que a gente chama de crédito suplementar ou crédito adicional, que ocorreu esse ano por 3 vezes. Quero dizer que, para dizer que o município vai ter uma receita aquém, como diz no relatório, é uma coisa muito duvidosa, porque o município aumentou seu patrimônio muito esse ano. Teve máquinas que foi doada pelo PAC 2, vai vir novas máquinas doadas pelo PAC 3, com até inclusão de combustível. Houve agora, foi premiada com benefício dessas quadras, que aumenta o patrimônio do município. Premiada com 3 praças, uma praça da Academia Popular, uma praça direcionada à Praça da Juventude, outra praça direcionada aos idosos. Premiado com a mudança da iluminação pública da Avenida dos Roriz, todo mundo está vendo a troca de postes. Premiada com benefício na adutora do abastecimento d'água, que é uma obra de R$1 milhão. Premiada com CREAS, que foi construído aqui, e com a creche para a infância que está construindo, está se iniciando essa semana. Quer dizer, aumentando o patrimônio do município, aumenta a receita. Então, eu discordo integralmente do parecer quando diz que a receita o ano que vem vai ser aquém. Eu acho que uma vez que aumenta o patrimônio do município,
aumenta, lógico, a receita do município, com certeza, os gastos e as despesas. Agora, em se tratando do valor, eu acho que o valor, nós da Câmara, nós vereadores, esperamos que quem é de competente, que é a prefeita municipal, que é a administração pública, encaminhar a nós a situação financeira e contábil do município. Ela é quem é de competente. Nós aqui vamos ter uma presunção de verdade. Vamos ter uma presunção de verdade de que o sistema contábil financeiro do município está dentro da realidade de uma dedução de receita e despesa em torno de 97 mil, o que não significa dizer que está contra o PPA, de forma alguma. O aumento da despesa está justificado com o aumento da receita do município, principalmente em se tratando de receber benefícios do governo federal, do governo estadual, em parcerias e em convênios, como se está prevendo, e também com o aumento do patrimônio do município. Então, eu sou de acordo, até porque é competência da prefeita municipal fazer essa análise de dedução. Nós temos que ter essa ideia de uma presunção de verdade dentro do sistema financeiro e contábil do município, e não quero ver mais acontecer, como aconteceu esse ano, vários pedidos de suplementação, atrapalhando ou prejudicando o andamento dos projetos parceiros que vêm do governo federal, do governo do estado, como por exemplo as quadras, que demorou muito a ser votada e foi bloqueado o sistema. Olha, para ter uma ideia, eu queria aqui deixar registrado meu ato de impugnação, porque foram 6 laudas o parecer da Justiça e Redação, e foi recebido com uma coisa que ninguém entendeu nada. Então eu acho que o parecer foi sim justificado e está dizendo claramente que está dentro da legalidade do parecer. As finanças estão aí reclamando porque está dentro do valor. A prefeita justifica a questão inflacionária, a questão do aumento do PIB, a questão da necessidade de fazer parcerias e convênios. A mudança de valor não impede que não esteja fora do programa nem das metas. Agora, minha repugnância é registrar aqui que foi ofertado aqui um parecer de uma suplementação anterior, que foi votado dia 31, e só foi votado dia 31 em sessão extraordinária, porque houve a intervenção e provocação do Ministério Público. Se não tivesse a provocação, não teria havido essa sessão extraordinária. E foi entregue dia 8 de outubro. Discordo disso aí. Porque isso aí já estava discutindo, eu até tenho falado com alguns vereadores aqui antes, que a gente estava discutindo para fazer essa extraordinária para ser votada. Quem sugeriu a extraordinária fui eu, na presença da promotora. Quero registrar que esse parecer aqui dessa suplementação que foi votada dia 31 foi entregue dia 8 de outubro. Inclusive, todo o seu teor menciona a mensagem modificativa dada dia 26 de setembro. E por um erro gráfico, datado dia 12 de setembro, esse parecer foi dito como intempestivo. Quer deixar registrado para a finalidade de que resguardar a questão de direito, via judicial ou não. Muito obrigado, boa noite. Eu gostaria, presidente, de deixar registrado que a LDO que nós aprovamos é uma lei. Lei se cumpre. Então, se o percentual do PPA, né, da LDO é 0,2%, é absurdo nós, que sim temos competência, nós vereadores, temos competência. Se sentarmos aqui nessa casa e estudarmos com humildade o que eu não sei, eu sempre procuro os assessores, vou para as leis e me inteiro, porque não se pode brincar com leis que nós mesmos aprovamos e descumpri-las. É um percentual de 0,2% e se foi para 9,7%, ferindo a PPA, ferindo a LDO, e ainda queremos fazer valer uma LOA que possa ser anulada lá na frente, que possa ter problema para o nosso município. Então, competente eu não acho a prefeita municipal. Eu acho hoje a Câmara Municipal, que tem uma postura
em que um vereador da situação, que tem conhecimento de causa, fez valer o direito do município, dando esse voto para que nós possamos fazer, sim, a coisa, a aprovação dentro da legalidade. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o coloco em votação única. Os que aprovam permaneçam sentados. Eu voto, desempatando, e está aprovado. E assim reencaminho o relatório da Comissão de Fiscalização e Controle para os reparos aprovados.
Nada mais havendo a tratar, reafirmando a confiança em Deus, declara encerrada a presente sessão, ficando desde já marcada a próxima sessão ordinária para o dia 7 de novembro de 2014, sexta-feira, a partir das 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. Boa noite a todos e obrigado.